Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos dá sabedoria, inteligência, para vivermos a cada dia a vontade do Senhor. Por isso nos colocamos debaixo da autoridade de Deus, pedindo que Ele nos dê sua luz e sua paz, para que possamos viver e guardar a sua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, dai-nos a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê-nos a sabedoria, Senhor, a sabedoria do Espírito. Dê-nos a direção do Espírito, a luz do Espírito, Senhor, para que possamos viver a tua palavra. Dê-nos, Senhor, a graça do teu Espírito, Senhor, para que possamos levar a tua palavra aos corações. Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu servo, Senhor. Ensina-me, Senhor, a viver a tua vontade. Ensina-me, Senhor, a viver a verdade. Ensina-me, Senhor, a guardar a tua palavra. Ao teu nome, Senhor, todo o poder. Ao seu nome, Senhor, toda a honra. Ao seu nome, Senhor, toda a glória. Ao teu nome, Senhor. Teu nome seja exaltado, teu nome seja glorificado, teu nome seja bendito para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, o nosso estudo da Palavra de Deus de hoje é da carta de São Paulo aos Efésios. Nós estamos meditando na carta de São Paulo aos Efésios. Hoje vamos para o capítulo 5, Efésios 5, de 1 a 5. Vamos meditar esses 5 versículos aqui de Paulo e deixar que essa palavra de Deus nos ilumine e nos conduza na vivência da palavra do Senhor. É uma riqueza, essa carta de Paulo aos Efésios, que cada versículo é um alimento espiritual denso para a nossa espiritualidade, para a nossa relação, para a nossa intimidade com o Senhor. Então, vamos saborear mesmo esses 5 versículos que nós vamos meditar hoje, porque nesses versículos, tem luz, tem direção, tem graça, tem bênção de Deus para a nossa vida. É assim que Paulo começa dizendo aos Efésios e a cada um de nós hoje. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. Ou seja, só aqui no versículo 1 já tem uma ordem. Sede imitadores. A gente gosta muito na vida de imitar, né? E a gente imita o que é correto. Imitar quer dizer copiar. Imitar quer dizer fazer o que realmente eu devo fazer. E aí a gente tem, como seguidores de Cristo, nós imitamos o comportamento dele. Nós imitamos o comportamento de Deus. Você sabe que o filho, a criança, ele procura, desde cedo, imitar o seu pai. Imitar, às vezes, na forma de falar, de andar, de agir, de proceder. Por isso que é importante os pais serem realmente aqueles exemplos para os seus filhos. Os filhos terem a honra de dizer: eu imitei meu pai, eu copiei meu pai, eu aprendi com meu pai. A filha que imita a sua mãe, enfim, nós estamos imitando as pessoas da sociedade. Agora, aquele que de fato nós precisamos imitar, acima de tudo e de todos, é o Senhor nosso Deus. E as lições de Deus que nós temos desse Pai são tantas, de amor, de misericórdia, de bondade, de ternura, de compaixão, de renovação, de paciência, de complacência, que Deus tem com as criaturas humanas, que somos cada um de nós, que é este exemplo que nós precisamos, sabe? Nós vivemos em tempos e numa sociedade que carece muito de exemplos a serem imitados. Carece, mas nós temos. Temos muitos bons exemplos de mães pacientes, de mães dedicadas, de homens de Deus, sabe, que dão seu sangue, que dão sua fibra. Nós temos exemplos de jovens que buscam viver a retidão, a santidade. O problema é que não dá para ficar divulgando os maus exemplos. O problema é que não dá para ficar exaltando os maus exemplos. A questão é que não podemos ficar corroborando
o que é mal, porque tem muita coisa boa a ser vivida e imitada. Tem muita gente exercendo bondade, praticando bondade. Tem muita gente vivendo a excelência da misericórdia, do perdão. Então, os bons exemplos é para serem imitados e copiados. E o grande exemplo, o grande modelo é Deus, e por isso São Paulo está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. Caminhai no amor como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. Então é uma outra ordem aqui, o versículo 2, 5.1 é uma ordem, 5.2 é outra ordem. Que ordem é essa? Caminhar no amor, viver no amor, praticar o amor, exercer o amor, ser o amor, como Cristo nos amou e se entregou como oferenda agradável, como oferenda de sacrifício de suave odor. É assim que nós também devemos nos oferecer. E o oferecer é o ajudar, é o cuidar, é o se oblar para o outro. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós como convém a santos. Não convém a santos, não convém a nossa santidade toda e qualquer forma de imoralidade. Conversas impuras, pornografia, a malícia desse mundo, o engano deste mundo. Não, isso não convém. Não só não convém, mas o não convém, você pode dizer, porque é uma coisa que não convém. Não, mas é uma coisa que não cabe a nós. Podemos ter as inclinações, mas as inclinações são para serem vencidas. Então, os comportamentos imorais é para serem, de fato, não são para ser imitados, mas, pelo contrário, são para serem rejeitados. São para serem banidos da nossa forma de agir. Então, toda e qualquer forma de imoralidade sexual, né? Toda e qualquer forma de perversidade, de comportamento indigno, que desapareça do nosso meio como convém a santos. E aí, o próprio versículo 4 tem também outra direção dada nesse sentido. Nada de indecências, nem conversas tolas ou desrespeitosas, coisas essas inconvenientes. Ao contrário, dizei palavras de ação de graças. Então, você sabe o que são palavras indecentes. A palavra que fere a decência, a moral, o que é correto, o que é justo. Palavras indecentes são palavras impuras, são palavras imorais, são palavras torpes, enganosas. Cuidado e cuidemos para não comprarmos a mentalidade perversa e enganadora do mundo. A palavra ou a mentalidade perversa e enganadora nos traz para o nosso meio tudo quanto é tipo de perversão. E, infelizmente, invade os nossos ambientes, invade a mentalidade de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, idosas. Sabe aquelas conversas impuras? E desculpe aqui a expressão, que eu coloco bem entre aspas e já rápido jogo fora, aquilo que nós chamamos por aí de sacanagens, né? Que são todas as espécies de banalidades, de conversas realmente maldosas, impuras. Não convém a nós. Cuidado com esses grupos de WhatsApp que nós estamos, tem grupos de família. Uma vez eu tive que sair de um desses grupos de família, onde tinha primos, tudo, porque ali havia pessoas que só mandavam coisas impuras o dia inteiro. Às vezes grupos de escola, grupos de serviço, grupos de amigos. Não, isso não convém mais a nós. Não é que nós temos que ser puritanos, não, mas nós temos que ser puros. Puros, sim, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Porque senão nós envergamos nossa alma para os sentimentos impuros deste mundo. E tratamos a sexualidade, por exemplo, como objeto de escárnio, de imoralidade e assim por diante. Então é preciso rejeitar essa mentalidade perversa, da qual Paulo na palavra está chamando de imoralidade. E as imoralidades estão aí, nas conversas, nas falas,
as moralidades estão aí, em vídeos, em tantas outras coisas, e nós estamos numa época de liberalidade, né? Em nome da liberdade. Então, todo mundo tem acesso a isso através de um simples smartphone ou de programas, enfim. É preciso aqui uma vigilância, é preciso aqui cada vez mais uma escolha pelo que é certo, correto e nos precavermos das imoralidades do mundo em que nós estamos. Ao contrário, meus irmãos, sabe aquele momento, sei lá, se tiver vontade de dizer conversas, não só indecência, mas Paulo chama a atenção também das conversas tolas. Sabe aquelas conversas tolas, bobas? Sabe aquelas conversas que não levam a nada? Leva a mente a ficar torpe, enganosa, perdida. Não faça isso. Pelo contrário, vamos dar mais ação de graças. Vamos glorificar mais a Deus, exaltar, bendizer, como convém a santos. Temos conversas santas, conversarmos a respeito das coisas de Deus, das coisas sagradas. Cuidado para as conversas de Deus também não se tornarem conversas também tolas, onde a gente vai conversar sobre Deus e termina falando mal da vida dos outros. É um outro caminho também enganoso. E por fim, Paulo diz: ficai, pois, bem certos que nenhum libertino, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, isso aqui é um princípio eterno, tá? Encerra com esse princípio do versículo de número 5. Você pode ter certeza. Você sabe que o libertino é aquela pessoa que leva uma vida libidinosa, uma vida realmente perversa, pratica tudo quanto é tipo de perversidade, imoralidade, e deixa-se levar por esses comportamentos maldosos, mundanos. Então, nenhuma mentalidade mundana, impura ou gananciosa, porque a ganância também é uma coisa mundana, terá herança no reino de Cristo. Pelo contrário, pureza, santidade é o que Deus espera de nós. Vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Duas informações importantes nos aparecem nesses 5 versículos. Uma leitura muito breve, mas ao mesmo tempo bem profunda. Aqui Paulo fala de sacrifício de suave odor. Sacrifício de suave odor. O que é isso? Bem, para conhecer o que é um sacrifício de suave odor, a gente tem que ir lá para o Antigo Testamento, no livro do Levítico. Ali aparecem os sacrifícios como eram feitos, e chamado sacrifício de suave odor tem a ver que eles queimavam os animais, né, segundo cada um, segundo as prescrições de cada rito, e ali então se queimava a gordura, inclusive subia aquela fumaceira com a ideia de que a fumaça então entraria no céu e Deus lá estaria aspirando e sentindo o suave odor, ele se agradaria e por isso então seria benevolente para com o povo. É essa a ideia do sacrifício de suave odor. Aqui Paulo faz uma modificação, deixando que o suave odor, na verdade, é a coerência de vida. O que é de verdade chamado de suave odor é o sacrifício, a oblação que se faz da própria vida, às vezes até da própria vontade, e que deixa consequências positivas e inspiradoras. As consequências que são inspiradoras representam, então, aquilo que é o sacrifício de suave odor. É por isso que os próximos versículos, Paulo fala exatamente do inverso, daquilo que seria o fedor, né? Vamos dizer assim, aquilo que é ruim. Cita diversas coisas, como o Padre Roger já trabalhou com vocês, várias outras coisas interessantes que devem ser exatamente evitadas, dizendo, olha, existe o suave odor, mas existe também aquele que é um odor não tão desejável assim. Isso é interessante de ser visto, né? Porque Paulo faz questão de dizer que o nosso sacrifício é caminhar no amor. Quer dizer, esse mandamento de amar ao próximo, ele realmente é o mandamento que já se revela não só como algo bom, mas como sacrifício. Todo amor que é verdadeiro dá trabalho, dá sempre trabalho, porque a vida é sempre cheia de alguns momentos onde as coisas não funcionam direito e que a gente às vezes corre o risco de refazer as contas e chegar num número negativo. Mas quando a gente passa a considerar a história como um todo, a gente volta ao número positivo. E é isso que Paulo aqui faz questão de nos recordar, sabe? A nossa vida deve ser vista diante dessa lógica. Entender não o quanto é bonito, o quanto acontece, mas o quanto de bem
cada ação, especialmente as mais exigentes que fazemos, elas são capazes de produzir. Senhor, dai-me a graça de imitar o teu amor. Senhor, dai-me a graça de imitar todo o vosso proceder, para que eu não siga a mentalidade deste mundo, a perversidade deste mundo, a imoralidade deste mundo, Senhor, mas ao contrário. Purifica a minha mente, purifica a minhas atitudes, purifica meu coração. Dai-me, Senhor, a retidão de espírito. Dai-me, Senhor, a pureza de espírito. Dai-me, Senhor, ter fibra, Senhor. Dai-me, Senhor, ser coerente com a vocação, a santidade a qual eu fui chamado, nós somos chamados para sermos santos, para podermos realmente herdar o reino do céu, Senhor, que é reservado para os puros, para os pacíficos, para os honestos, para os que são corretos. Liberta-me, Senhor, de toda mentalidade mundana. Liberta-me, Senhor, de toda mentalidade perversa, para que eu caminhe na Tua vontade. Dai-me a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que beleza é a palavra de Deus nos iluminando, que beleza é a palavra de Deus nos direcionando. Deixemos ser guiados pelo Espírito, deixemos ser movidos pela palavra do Senhor. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.